Olá pessoal, bem-vindos aos Jardins que se bifurcam, que é a nossa apresentação dos autores da Res Ficta, né? Teremos assim um videozinho desses um pouco mais breve do que o Anfiteatro do Esquecimento, um mais ou menos por mês, sendo do Gabinete de Sombras ou do Empório Celestial. Vamos falar um pouco hoje, né, do autor que representa o Empório Celestial, Agustín Pérez Zaragoza Godínez. Esse é um autor bastante exótico, não é? Digamos assim. É necessário, contudo, recuar um pouco, da tradição na qual ele se vincula. Agustín Pérez Zaragoza, ele se vincula à tradição gótica, iniciada na Inglaterra, em meados do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, na verdade, com as obras de Horácio Walpole, Matthew Lewis, Charles Maturin e outros, né? Anne Radcliffe, por aí vai. Essas obras tiveram um tremendo impacto na Europa inteira, não só na Inglaterra, posteriormente em toda a Europa. E depois o mundo, não é? Em contínuas ondas, né? Como se fosse uma pedra tirada na água, né? Em contínuas ondas de choque se espalhando para o Japão, para a América do Norte, América do Sul, né? E ganhando novas configurações, novos formatos. O tempo foi passando e essas novas configurações realimentavam a tradição gótica inglesa e assim foi até provavelmente será, não é? Até hoje e será no futuro. O Agustín Zaragoza, ele são escassos os dados biográficos desse homem. Nós não sabemos direito, provavelmente ele nasceu no século XVIII e morreu em algum momento do início do século XIX. Não é muito claro quando. Provavelmente posterior, a morte dele se deu depois de 1820. A obra dele foi em grande parte publicada na Espanha, embora escrita em espanhol, e era uma obra muito variada. Nesse ponto, ele se vincula a uma tradição, digamos assim, ao mesmo tempo enciclopédica, que é, afinal, a tradição gótica ela deve um pouco à enciclopédia francesa, e também uma tradição, digamos assim, de uma visão de cultura geral e ampla, quase de almanaque, né, do que seria hoje, no século XX, a ideia de cultura de almanaque. E, de fato, ele escreveu alguns almanaques, até jogos para jovens, e coisas assim. Então ele escreveu muita coisa. Nesse ponto, a obra dele se assemelha à obra recentemente relançada e redescoberta no Brasil do grande Colin de Plancy, do escritor francês que escreveu Dictionnaire Infernal, ou Dicionário Infernal, né, relançado pela Unesp, uma obra titânica de mais, eu acredito, 900 páginas, né? E o Zaragoza vai mais ou menos na mesma, digamos assim, na mesma tradição. E é um escritor notável, né? Como o próprio Desplancy, o Zaragoza ele tem uma forte tendência ao pastiche. Então ele mescla elementos, ele pega pedaços de narrativa aqui, pedaços acolá, vai remontando como uma espécie de gigantesco, vai interpolando, remontando, como uma espécie de Frankenstein, né? É uma tradição usual de alguns autores, o próprio, como disse, Colin Clancy faz isso e opta de maneira inteligente pelo uso de verbetes, no caso do Dicionário Infernal, e por uma espécie de agiografia, no caso de algumas obras que escreveu depois de se converter, relacionadas aí à vida de santos e tudo mais. Essa desintegração desse material torna mais evidente a natureza de referência e menos, digamos, óbvia a natureza de originalidade. Mas o Zaragoza vai em outro caminho. Ele remonta em formas narrativas assim complexas essas muitas tradições e histórias que ele lia, especialmente francesas, né? Ele era considerado um afrancesado durante a Guerra de Independência, durante as guerras napoleônicas, criticou a igreja por conta de uma adesão peregrina aos ideais iluministas. Foi perseguido por conta disso. Um dos livros dele é O Fruto da Religião na Desgraça ou Reflexões Filosóficas Morais de um Expatriado, vítima de opiniões políticas escritas para consolo e alívio da humanidade afligida. Da mesma forma como Colin de Plancy, que é um autor mais próximo possível, consigo imaginar, do Zaragoza,
os livros dele têm títulos imensos e são autodescritivos, né? Eles descrevem exatamente o que eles são. Dessa obra enorme, imensa, muito cheia de curiosidades e talvez bastante superficial e com pouco aprofundamento, digamos assim, crítico, ou de maior complexidade estético-filosófica, se destaca a Galeria Fúnebre de Espectros e Sombras Ensanguentadas. Na verdade, é um título muito maior que isso, né? Esse livro é o clássico, né, do Zaragoza, foi lançado originalmente em 7 volumes e com uma série de erros, assim, precisa, né, é necessário um certo trabalho editorial. Esse trabalho editorial foi realizado nos anos 70 na Espanha por Luís Cuenca, que é um grande conhecedor, estudioso já falecido das tradições fantásticas espanholas e europeias, e lançado pela Editora Nacional na série Biblioteca de Visionários. É uma obra única. Aqui a gente traz o primeiro conto, né? Como são 7 volumes, né? A edição da Biblioteca de Visionários, que é incompleta, tem 500 páginas, né? Seria metade, os 3 primeiros volumes, faltou 4, né? Mais 500 páginas. E é uma é uma, digamos assim, um tipo de narrativa saborosíssima que a gente oferece aos leitores, com excessos. A estratégia do Zaragoza era utilizar os excessos imorais de violência e, enfim, quase de um elogio à violência e ao assassinato, como um tipo de peça de moralização do leitor, não é? Era uma estratégia perigosa, né? Porque provavelmente o Goya usava uma desculpa semelhante, pelo menos nas gravuras públicas, porque nas pinturas negras com certeza não tinha como usar isso. E, enfim, não deu muito certo, ele acabou sendo perseguido. Mas isso cria um tipo selvagem de narrativa que prenuncia os filmes surrealistas do Luiz Buñuel. Eu não sei exatamente se Buñuel leu Zaragoza, provavelmente sim, é um autor conhecido, publicado em coletâneas escolares, em coletâneas de contos do século XIX, de contos de terror, na Espanha, né? O próprio Luís Cuenca menciona isso no prefácio do Galeria Fúnebre da Editora Nacional, não é? Então provavelmente o Buñuel leu esses livros, alguns desses contos, e ficou no imaginário dele quando ele reconstruiu filmes aí como O Fantasma da Liberdade, O Anjo Exterminador, ou mesmo Los Olvidados, né, que tem essa violência absurda. É uma leitura a despeito da violência, digamos assim, ou por causa dela, é uma leitura saborosíssima que oferecemos a nossos fiéis assinantes. É isso, um abraço e até a próxima.